E vamos começar então a fazer a saia pareô. E uma das coisas que eu queria conversar com vocês, né, isso serve pra tudo, tá? Pra todas as peças que vocês forem fazer. Seja também ali no seu ateliê, seja numa confecção, seja numa grande indústria. Existe algo que a gente chama de sequência operacional. Então, sempre quando a gente vai construir alguma peça na costura, existe uma sequência, uma ordem que deve ser seguida para que a operação, né, ali como um todo funcione. Por isso que se chama sequência operacional da construção daquele determinado modelo, produto da tua indústria. Dentro da costura, algumas coisas a gente precisa preparar antes, algumas etapas a gente precisa preparar antes para que a gente consiga realmente construir. É igual como se fosse uma casa. Você não consegue colocar o telhado se você não tiver as paredes, por exemplo, se você não tiver o alicerce da casa. É a mesma coisa uma roupa. Você não consegue, às vezes, costurar a lateral se você não tem outras partes montadas. Então, por isso que a gente precisa ter essa noção, né, de quais partes eu preciso fazer por primeiro para que eu tenha uma sequência operacional linear, um fluxo, digamos assim, né, para que eu não precise interromper o meu processo para fazer uma outra etapa, ou para que realmente eu consiga ter esse fluxo, para que esse caminho, essa estradinha ande, né, de montagem ali da peça ande. E a sequência operacional também, ela serve, gente, para vocês otimizarem o tempo de vocês de produção. Tempo de produção, ele é custo dentro da tua peça. Então, quanto menos tempo você fizer a tua peça, menos terá um custo ali, né, menor dentro do teu custo geral do produto. Então, a sequência operacional, ela tá atrelada para um bom desempenho na construção, na montagem da peça e também atrelada ao custo do produto, ao custo final do produto. Vamos a um breve review da nossa saia pareô que vocês já viram na modelagem pra gente calcular qual será a sequência operacional por aqui. Bem simples, tá? Aqui a gente não tem grandes trabalhos. Então, a gente tem essa abertura frontal na frente, temos um cos aplicado aqui, certo? Uma faixa, né, aplicado aqui na cintura, que será o nosso cos. Temos uma barra de 2 centímetros aqui, que está embutida no cos. Então, isso significa que primeiro eu preciso fazer a minha barra para depois colocar o cos, né? Senão eu não consigo embutir aqui. E a gente tem também aqui atrás as pences que foram feitas, certo? E também elas estão embutidas aqui no cos, então esse processo também precisa ser feito por primeiro. E a gente tem o fechamento das laterais, que é com costura francesa. Então, a gente une as laterais com costura francesa. E temos a barra, que também é de 2 centímetros, para ficar coerente com a abertura da lateral. Aí, nós temos aqui o acabamento de abertura do cos, que é por aqui que a faixinha vai passar. Então, o cos, ele é separado. Vou mostrar pra vocês como que faz essa parte, tá? Mas, vamos iniciar, então, a nossa sequência operacional. A primeira parte que a gente vai precisar fazer vão ser as pences. É a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa saia pareô, vão ser as pences. Mas uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que se você utilizou viscose ou algum tecido fininho pra fazer a tua saia, você vai precisar colocar entretela no cos. Isso a Gabi também explicou pra vocês, certo? Então, se você tem esse tipo de tecido e vai precisar entretelar, antes da gente fazer a pence, eu vou mostrar como que faz esse processo de entretelagem Entretelagem, será que tá certo? Acho que tá certo. Do cos, tá? Aqui a gente usou uma entretela de malha fininha, não queremos estrutura, a gente só quer que ela não fique tão molenga, tão mole, né? Igual a viscose é. Então, é uma entretela de malha bem fininha, vocês estão vendo? E eu vou mostrar pra vocês como que faz o processo de aplicação da entretela no tecido, porque pode ser que, né, alguém que esteja assistindo aqui nunca tenha feito esse processo. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui o nosso tecido, ele está com o direito pra fora, e a gente vai aplicar a entretela aqui, ó, no avesso, que é esse daqui. A entretela, quando vocês passam a mão assim, ó, ela vai ter um lado que é mais áspero. Esse lado áspero é o lado da cola, tá? Então, o lado da cola, ele vai sempre direcionado aqui, ó, pro avesso do tecido, tá? Porque a cola tem que colar no avesso do tecido. Então, passem a mão aqui, vocês vão sentir o lado áspero.
ele vai estar ali, ó, no avesso do tecido. Aí, vocês vão pegar o ferro de vocês, pode ser ferro comum, o meu aqui é uma caldeira, um ferro industrial, tá? Mas pode ser um ferro comum, bem quente. E vocês vão colocar... E aí, você vai precisar posicionar o ferro em cima da entretela e... Imaginem que a cola tem que derreter e aderir no tecido, tá? Então, você tem que colocar aqui um pouquinho de pressão e bastante calor. Então, você vai apertando aqui, ó, pressionando o ferro realmente em cima do tecido. E eu vou soltando um pouquinho de vapor, porque o meu ferro funciona só com vapor, tá? Senão ele não fica muito quente. Então, eu vou soltando um pouco de vapor e vou passando em cima da entretela com calma, tá? E aí, a entretela já adere no tecido. Lembrando que aqui no cos, ó, o meu eu já passei. Então, eu vou fazendo partezinhas, um pouquinho de cada vez, ó. Faço primeiro essa etapa aqui, deixo bem colado a entretela no tecido. Vou pra outra parte, depois eu passo de novo no cos inteiro. E assim eu vou fazendo com bastante calma, não é pra ter pressa nesse processo. E aí, essas rebarbas que vão surgindo aqui, a gente corta. Bom, então aqui a gente tem a pence, eu fechei uma pra mostrar pra vocês, certo? Ela tem aqui, ó, os dois piques aqui que vocês fizeram na modelagem e essa marcaçãozinha aqui no azul, que é o final da pence. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai dobrar pique com pique, direito com direito, tá? A gente fecha sempre do lado avesso. E eu vou colocar aqui, ó, não tem alfinete aqui, pera aí. Então, eu vou pegar e vou colocar um alfinetinho aqui só pra mostrar pra vocês, né, ó. Coloquei sempre pique no pique, os dois piques bem direcionados aqui, vocês estão vendo aqui? Vou colocar um alfinete aqui. E aí, o final da nossa pence é esse pontinho azul aqui. Então, ela é o final. Se você não tem tanta prática, o que vai acontecer aqui? O que vocês podem fazer aqui? Você pode pegar uma régua e pode esquadrar desse ponto aqui, ó, que é o ponto final da minha pence, até o pique. Então, eu vou colocar aqui e eu vou colocar a minha régua aqui, que é onde tem o meu pique. Vou até tirar esse alfinete pra mostrar pra vocês. E eu vou... Ela é uma pence bem... Tô falando prega, mas é pence, tá? É uma pence bem sutil, ó. E eu venho riscando ela aqui, porque daí, na hora que vocês forem costurar, principalmente na viscose, vocês têm um direcionamento da onde que vocês têm que costurar. Vocês estão vendo? Então, aqui começa o retrocesso e vocês vêm costurando e vocês vêm costurando em cima desse risco aqui, ó, até chegar aqui no pique e faz o retrocesso aqui também. A pence, ela tem que terminar em nada aqui, tá? Tem que terminar como se fosse em nada mesmo. Deixa eu pegar aqui essa daqui da nossa peça piloto, vocês estão vendo, ó, que a pence, ela vem e ela termina em nada, ela sai do tecido, assim, sabe? Ela morre em nada. E aqui em cima, na parte de cima, a gente acompanha a abertura dela. Então, ela começa larguinha e ela vem terminando bem estreitinha, tá? Vocês não podem parar o retrocesso pra dentro do tecido, ele realmente tem que morrer em nada aqui, porque senão vai formar uma preguinha aqui do lado direito. E do lado direito, ela tem que ficar assim, ó, plana, tá? Porque a gente quer acomodar somente o volume dessa região aqui. Então, aqui não pode formar pregas, tá? Eu vou mostrar melhor na máquina. E aí, agora a gente vai pra máquina. Vamos costurar, então, essas pencezinhas aqui, né? Vou começar por essa daqui. O que acontece aqui, gente? Vocês podem fazer de duas maneiras. Ou podem fazer um retrocesso aqui no começo, ou vocês podem deixar a linha aqui, ó, tanto a linha de baixo quanto a linha de cima, um pedação sobrando. Quando é tecido fininho, eu gosto mais de fazer desse jeito, tá? Que eu vou mostrar agora aqui. E se você, de repente, tem uma caseira que costuma engolir o tecido aqui na hora do retrocesso, também dá pra fazer isso. Ajeita bem aqui no pique, porque é importante a gente seguir a medida aqui da pence, tá? E aí, ao invés de a gente fazer o retrocesso aqui no começo, reparem que eu tô começando em nada aqui, ó. Eu só venho... Minha máquina não tá ligada. Eu só venho costurando... Entro aqui no tecido, ó, e venho costurando, seguindo toda a marcação de caneta que eu fiz. E aí sim eu faço um retrocessinho aqui, ó, bem pequenininho no final. Mas aqui eu deixei a linha sobrar. Vocês estão vendo? Por quê? Estão vendo que tá bem na pontinha aqui, ó? Por quê? Porque agora, ao invés de eu ter feito um retrocesso, eu vou fazer um nó. Assim, não embola tecido, não fica aquele franzido, aquela maçaroca de linha com tecido ali.
E a gente faz vários nozinhos aqui e tá tudo certo. Fica mais bem acabado. Fica mais melhor. Fica mais melhor de bom. E aí, check. Temos a pence fechada, tá? Isso vocês podem repetir em todos. Aqui do outro lado não pode ficar preguinha. Aí, temos as pences feitas, certo? O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no ferro e você vai passar ela tombando pra lateral. Tomba as pences pra lateral e assenta elas, tá? Tanto de um lado quanto do outro lado. Ó, abre bem e eu passo o ferro aqui e já tombo elas pra lateral. Daí do lado direito ela já vai ficar assim, bem bonita. Aí, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente já vai começar a fazer o processo de fechamento da lateral. Então, a gente vai deixar a parte das costas aqui em cima da mesa do ferro mesmo com o avesso pra cima, certo? Parte das costas com o avesso pra cima. E a gente vai pegar as nossas duas frentes. Aqui, o que a gente vai fazer? Na verdade, assim, se você quiser aqui na abertura da frente aqui, estão vendo? Na parte do meio da saia frente, já fazer a barra, pode, mas eu não vou fazer ainda, tá? Então, fica a critério de vocês. Então, como eu repetindo aqui, só recapitulando, né? Eu coloquei a parte das costas aqui com o avesso pra cima, esse é o meu avesso. O direito está pra baixo. E eu vou pegar as duas partes da frente e vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. Então, avesso da parte da frente com avesso da parte das costas. E vou unir lateral com lateral. Por quê? Porque a gente vai fazer costura francesa aqui. E aí, a costura francesa, a gente une as laterais com o direito pra fora. E aí, aqui do outro lado, deixa eu virar minha câmera. Ó, aqui desse outro lado, eu vou colocar, sobrepor a outra frente. Também, com o direito pra cima, lateral com lateral. Certo? Vai ficar... E aí, vai ficar uma parte sobreposta da outra, tá? Então, esse é o processo. Mas aí, depois que você tem aqui uma das frentes já alinhadinha aqui certinha, o que você pode fazer? Como eu tô trabalhando com a viscose, eu gosto de colocar uns alfinetes antes de ir lá pra máquina, tá? Pra não chegar lá e não dar problema de medida, nem de nada disso. Então, eu coloquei um alfinete lá na cintura, vou colocar outro alfinete aqui na parte da barra, e aí eu meio que ajeito o tecido, venho encaixando ele assim, só pra ter certeza de que ele vai encaixar, tá? O tecido, a viscose, ela é um tecido bem escorregadio. Então, principalmente se você tá iniciando uma das primeiras peças que você tá fazendo, ou a primeira que você tá fazendo aqui junto com a gente, eu sempre indico para iniciante alfinetar muito bem antes de ir pra máquina. E é o que eu tô fazendo aqui. Quando é viscose, eu mesma gosto de alfinetar. Que daí, quando eu sento lá na máquina, eu só sento pra costurar. E aí, o outro lado a gente faz a mesma coisa, ó. Coloquei lateral com lateral, sobrepôs aqui por cima, e aí vou pôr os alfinetes igual eu fiz do outro lado. Coloco um na cintura, coloco um aqui na barra. E dou uma ajeitadinha aqui no meio. Vou encaixandinho ele aqui. Com calma, tá, gente? Quando é viscosa assim, a gente não estica tecido, a gente não fica sacudindo ele muito, porque ela é bem sensível, ela é bem delicada. Então vai com delicadeza mesmo. Vou colocar aqui. E aí é isso, daí a gente vai pra máquina. Aí, galera, a gente vai fazer a costura francesa. Como vocês deixaram lá na margem de costura com a Gabi 1,5 cm, aqui a gente vai ter que cumprir isso, certo? Ai, Aline, eu não quero, eu prefiro fazer a minha costura francesa com 2 centímetros. Eu fecho um, refilo, fecho mais um, totaliza 2 centímetros. Beleza, coloca isso lá na tua margem de costura. Aqui a gente faz com 1,5, então a gente fecha aqui agora primeiro com meio, refila e depois fecha com 1, tá? Isso é variável conforme a margem de costura que você deixou na modelagem. Então aqui nesse momento eu vou fechar a lateral da minha saia com meio centímetro de margem de costura, certo? Apenas meio. Então eu vou
costurandinha aqui, ó, com meio centímetro de margem de costura na lateral, nas duas laterais da minha saia, tá? Vai fazendo devagarinho. Aí, beleza, eu já fechei a minha lateral com meio centímetro dos dois lados. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha tesoura e eu vou refilar. Vocês conseguem ver que às vezes fica uma rebarbinha de tecido, às vezes a gente dá fica irregular ali na hora da costura, né? Ou até mesmo tem esses fiapinhos aqui, vocês estão vendo? Isso tudo a gente refila na hora, agora aqui, né? Antes de finalizar o processo de costura francesa. Só tome cuidado para não refilar muito próximo da costura. Mas é interessante dar uma tiradinha aqui, só para não ficar com fios e, enfim, sem acabamento depois, tá? Já mostro pra vocês no decorrer aqui do processo. Então, refila dos dois lados, bem bonitinho. Tira todas essas rebarbinhas. Ó. Aí, o que vai acontecer aqui? A gente vai ficar assim, certo? Aqui da nossa lateral. Agora, a gente vai pegar e vai virar a peça do avesso, vocês estão vendo? É que direito e avesso aqui no vídeo fica bem parecido, né? Mas eu tô com o avesso aqui, ó. Vou virar a peça do avesso. Na verdade, antes, pra gente conseguir ser mais fácil o processo, abram bem aqui, ó, na parte da emenda. E a gente vai passar o ferro pra assentar bem aqui, ó. Pra abrir bem essa costura que a gente fez aqui, tá? Façam esse processo mais fácil. Abre bem aqui, deixa bem vincadinho. E aí sim a gente tomba, ó, porque daí ele fica bem vincado, estão vendo? Aí sim a gente vira pro avesso e a gente vinca a lateral. Ó, assim. Ela vai ficar assim bem vincadinha, vai facilitar muito o processo de fazer costura francesa, tá? Então, primeiro abre bem. Olha, e daí a gente faz bem isso mesmo. Vinca bem aqui com o ferro onde, na costura lateral mesmo, onde a gente acabou de costurar. Não precisa puxar muito, tá, galera? Só assim, ó, dar uma abridinha aqui e passar o ferro. Daí a gente já vira pro lado avesso e vincamos a costura lateral. Deixa eu ajeitar aqui embaixo que é mais fácil. Ó. Vai arrumando bem direitinho aqui. E aí vai passando o ferro, tá? Pra marcar bem. Tá escutando a Gabriela costurar no fundo? Pronto. Lateral pronta. Você repete isso nos dois lados, tá? Nas duas laterais. E eu tô aqui só observando quem tá fazendo, tá? Quem tá interagindo, quem tá fazendo. Porque eu tô aqui, ó, focada. Fui até... Me atrasei porque fomos, né? Até comprar um ring light novo que o nosso quebrou no meio da gravação. Fomos lá comprar um ring light novo pra conseguir gravar pra vocês. Então, valorizem a prof aqui, pelo amor de Deus. Bora fazer essa saia pareô. Eu quero todo mundo no feriado de saia pareô. Tá? Tá bom? Depois que a gente voltou do ferro, eu coloquei o meu imã guia aqui na margem de costura de 1 centímetro, porque afinal de contas a gente tinha 1,5 centímetro. Eu fechei com meio antes, então agora eu tenho que fechar com 1 para completar 1,5 centímetro, certo? Então, ó, margem de costura de 1 centímetro, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui com 1 centímetro de margem para finalizar a minha etapa de costura francesa. Faz isso nas duas laterais, tá? Ó, com calma, vai fechandinho aqui com 1 centímetro de margem. E aí a gente já tem a costura francesa pronta. Depois que a gente faz ali a costura francesa, né, na máquina, ali a costura de 1 centímetro, a gente vem pro ferro, pega o ferro e passa, tá? Sempre vincando, sempre tombando essa margem de costura aqui pra parte das costas. Tá vendo? Então, essa daqui é a minha frente, aqui a parte das costas, eu sempre tombo pra parte das costas. Na mesma coisa aqui na outra lateral, sempre vinca tombando pra parte das costas. Gente, passem o ferro dá o acabamento que a peça precisa. Eu não costuro sem ferro, não dá. Fica com um acabamento, não fica bom, tá?
Depois vocês tiram esses fiozinhos aqui que acaba ficando ali, mas ele vai ficar assim, ó, bem assentadinho. E se você não passa o ferro, fica uma maçaroca. Então, vai costurando e usando ferro. Começou a costura, já liga o teu ferro para esquentar, tá? Próximo passo que a gente vai fazer é fazer a barra na abertura da frente. Por quê? Porque a partir da barra, da abertura da frente, e pode, se você já decidiu o comprimento e tá tudo ok com o comprimento da barra, também já pode fazer barra no comprimento, aliás, pode fazer barra lá na barra também, tá? Por quê? Porque daí, depois da barra feita aqui, a gente já faz o cos e acabou, tá, galera? Vocês estão entendendo isso? Então, eu preciso, lembra da sequência operacional que eu falei? Que primeiro eu preciso fazer a barra pra depois fazer o cos? Então, é nesse momento. Aqui a gente deixa uma margem de costura de 1 centímetro e vira 2, certo? Porque a gente quer uma barrinha de 2. Então, a gente dobra 1 e dobra 2, totalizando 3 centímetros de margem lá na modelagem. Ah, Aline, eu quero fazer costura, barra de lenço aqui. Pode fazer. Ah, eu quero fazer barra de 1 centímetro, então vira 1 e vira 1. Pode fazer. Só tente trabalhar com a mesma barra lá na parte de baixo, tá? Pra ficar tudo coerente. Aqui, pra isso, pra auxiliar, eu uso isso daqui, ó. É um gabarito, você faz com papel craft, é papel, tá? Ele é a gramatura mais grossa. E eu risquei de 1 em 1 centímetro, ó. Você pode fazer da largura que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu coloco aqui e eu dobro o meu tecido até a margem de 1 ali, ó. Até o risquinho de 1 centímetro. E eu vou vincar com o ferro. Então, eu vou puxando o tecido aqui, ó. Arrumando ele até ali a margem de 1 centímetro. E vou passando, tá? Depois que eu passar de 1 centímetro, o que eu faço? Eu vou vincar de 2. Então, eu pego ele dobrado aqui e dobro até lá no 2 centímetros. Ó, estão vendo? Ajeita aqui direitinho. Ajeita bem. E passa vincando 2 centímetros. Aí, vai ficar mais fácil. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olhem, já sai vincadinho, marcado com 2 centímetros. Aí, na hora de fazer a barra lá na máquina, é muito mais fácil, tá? Dá até pra pôr uns alfinetes aqui pra realmente não sair do lugar. Mas façam primeiro tudo com 1, passa tudo, até lá no final com 1. Dá até pra tirar esses fios aqui, ó, pra não ficar atrapalhando na hora da costura. Dobra tudo direitinho com 1 centímetro, depois dobra com 2, com o auxílio aqui do gabarito. E aí, vinca tudo, tanto aqui quanto na parte de baixo da saia pareô, se você já tá certa do comprimento, tá? Se não, deixa pra fazer depois, prova no corpo e faz a barra por último. Mas a barra da lateral aqui, da abertura da frente, tem que fazer, certo? Daí, galera, é só fazer a barra comum, barra normal, tá? Como tá passado, eu já nem faço mais, nem uso mais o ímã. Aí, o que acontece aqui? O tecido, ele é bem escorregadio, galera. Bem. Então, eu gosto até mesmo de alfinetar. Porque tem uma coisa, se o tecido andar, ele vai ficar todo enrugado, todo enviesado, que a gente chama. Que ele fica como se fosse todo de lado, tá? Então, antes de vir aqui pra máquina, coloque bastante alfinete. E nada, jamais, nunca, lembrem a minha vozinha ali na mente de vocês. Nunca puxem e estiquem o tecido. Sempre só acomoda ele, ó, acomoda e costura. Devagar, porque você tá trabalhando com um tecido delicado. Ajeita, faz pedacinho por vez, estão vendo? Não estica, não fica puxando assim, ó. E aí, você vai costurando. Tá vendo que eu vou bem devagarinho? Eu vou até meio que dando uma ajudinha aqui com a mão no tecido, pra ele não enrugar. Porque o que pode acontecer? Aqui eu passei a barra da parte de baixo, tá? Mas eu vou... Primeiro a gente faz a barra da lateral. Porque o que acontece? Senão ele pode ficar todo de lado, todo enviesado, e a gente não quer. Uma barra certinha é assim, ó. Uma barra que não tem acúmulo, ela não tá com pregas enviesada, tá? É assim que ela tem que ficar. Do lado direito e do lado avesso. Então, eu fiz aqui primeiro na abertura de um dos lados da frente e você vai fazer no outro agora também. Aí, agora, a gente já tem a barra
do meio frente feita, a gente vai fazer a barra da parte de baixo da saia mesmo, tá? Eu já vou fazer porque a gente já sabe que é essa medida de comprimento de saia que a gente quer. Então, eu também passei, vira 1, vira 2, pra elas ficarem iguais, tá? Aqui, o que que vai acontecer? Gente, não pode ficar assim, ó, pra fora. Tá vendo esse biquinho pra fora aqui, ó? Não pode ficar, ele tem que ficar retinho. Vocês estão entendendo? Ele tem que ficar aqui, ó, reto com a peça. Ele não pode ficar nem pra dentro e também nem pra fora, certo? Um trato feito. Aí, quando a gente vai começar, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar um pedaço de linha aqui, ó, pra trás. Vocês estão vendo? Eu vou pedir pra Gabi filmar aqui pra mim rapidinho pra mostrar pra vocês. E aí, eu vou colocar aqui debaixo da minha máquina. E na hora que eu for fazer o retrocesso, eu vou segurar essa linha. Ó, eu vou segurar a linha aqui, estão vendo? E eu vou colocar aqui, e eu vou continuar, tá vendo que meu dedo tá segurando a linha? Eu vou fazer um retrocesso de 2, 3 pontinhos. Aí eu solto, e aí eu posso continuar. Porque o que que acontece aqui? Daí a linha não fica embolada aqui no começo, ó. Nessa região aqui, que a gente ela costuma embolar quando faz retrocesso ali, né? E se você tiver uma caseira que costuma engolir o tecido aqui, ao invés de você começar bem aqui no comecinho, você começa um pouquinho pra dentro e daí dá retrocesso, tá? Porque senão ela costuma embolar aqui e pode ficar estragadinho o tecido. E aí depois que você faz isso, daí é só continuar fazendo a barra, tá? Mas diquinhas aqui pra vocês, daí fica bem bonitinho aqui no começo, vocês estão vendo como fica bonito? É isso, daí faz toda a barra na parte de baixo também. Outra dica, de novo, ressaltando, cuidado para não puxar a barra. A gente só acomoda o tecido e costura. E aí, a outra dica é, quando falta um pedaço aqui, mais ou menos uns 15, 20 centímetros, para terminar a barra, para chegar aqui no final, ajeita ela aqui, ó, deixa ela bem retinha, segura e aí sim você vai costurar, tá? Ou alfineta bem. E se por acaso a tua barra estiver torta, isso daqui vai estar torto também. As costuras aqui, ó, não vão se encontrar. Isso daqui vai ficar sobrando quando sobra pra fora aqui. Deixa eu tirar o alfinete pra mostrar pra vocês. Se ficar sobrando assim, ó, pra fora, quando vocês chegarem aqui, sabe? Quando sobra assim, porque é bem comum sobrar, tá? Se você esticou a barra na hora de fazer ou o tecido é muito molengo, vai fazer isso. É porque a tua barra tá torta, provavelmente tá enviesada. Então, sempre prestem atenção pra não puxar e quando está quase finalizando aqui, você já para ajeitar essa finaleira aqui, ó, essa parte no final. E aí sim, você dá sequência e finaliza, tá? Senão, se você deixar pra ajeitar, às vezes, muito próximo aqui do final da barra, você não tem mais margem, né, pra realmente arrumar o tecido. E aí, pode ser que ela fique pra fora, sobrando aqui, enfim, que não é legal. Uma barra de saia pareou assim, né? Ela tem que ficar... Nenhuma barra, na verdade. Ó, ela tem que ficar assim, retinha assim. Combinado? Aprendido? Todo mundo anotou a dica? Aqui, galera, a gente já tem basicamente a nossa saia montada. Só falta o cos. Olhem, passei o ferro na barra. Olha isso daqui, galera. Não dá uma paz? Porque assim, paz pra mim é isso daqui, tá? Não sei pra vocês, mas paz pra mim é assim, ó, todas as costurinhas sentadinha, bonitinha. Isso pra mim, eu durmo assim, ó, leve. Agora, então, deixa um pouquinho a saia de lado de vocês. Vamos pegar os cos, certo? Os coses. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem 3 faixas de cos, né? Uma deixa de ladinho, vocês separem duas faixas aqui de cos. Eu vou fazer uma métrica aqui, uma medida, pra gente fazer a abertura. Essa abertura aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu vou explicar qual é a medida que eu usei. Deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz aqui. Primeiro eu peguei a minha régua, ou pode ser a fita métrica, se você não tiver essa régua, não tem problema. E eu contei aqui, ó, fiz um risco de, a partir daqui do final do tecido pra dentro de 1 centímetro. Por quê? Porque a nossa margem de costura aqui, ela é de 1 centímetro, certo? Aí depois eu contei, risquei, então a gente tem aqui a margem de 1 centímetro. Desse ponto aqui até aqui pra cima, eu contei 2 centímetros, certo?
E desse ponto aqui até aqui, eu contei 2 centímetros. Aí, o que que eu fiz? Achei o meio, que esse daqui, ó, é o meio dessa medida total aqui, da medida da largura do cos. E eu acrescentei 1 centímetro pra cá, a partir do meio, e mais 1 centímetro pra cá, a partir do meio. Então, ficou 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. E aí, o que que a gente vai fazer na máquina para fazer a abertura? A gente vai costurar retrocesso, costura daqui até aqui para retrocesso. Deixa aqui onde tá riscado, aqui, ó, vai ficar aberto. Voltou, faz retrocesso daqui até aqui, nesses 2 centímetros. Aqui, costura, certo? Aqui onde tá riscado, fica aberto. Retrocesso aqui até o final, costura, certo? Então, onde tem essa marcação de 2 centímetros é onde a gente vai costurar pra fechar o nosso cos, e aonde tá riscado aqui é onde você não costura, vai ficar aberto, porque é onde vai surgir essa abertura aqui. Combinado? Gente, eu gravei, mas obviamente que o Instagram vai boicotar a gente, né? Então, o que que eu fiz? Retrocesso, aqui já tá fechadinho, tá vendo? Fechei aqui, fechei no meio e fechei aqui. Reforcem muito bem, então vendo que eu fiz bastante retrocesso, ó. Reforcem muito bem esse retrocesso para não correr o risco dele abrir, tá? E respeitem esse espaço, senão não vai dar boa. Não é para ultrapassar os retrocessos depois da marca, tá? Então, bem certinho. Aí, agora, vamos junto comigo aqui pro ferro. O que que a gente vai fazer? A gente vai abrir bem essa costura. Vou passar o ferro aqui, a gente vai abrir ela aqui e vai vincar bem bonitinha. Passei o ferro abrindo a costura, olha como ficou. Ficou com as 2 aberturas, certo? Aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai ali pra máquina e a gente vai dar esse acabamentinho aqui, ó. Essa costura, vocês estão vendo? Então, a gente vai passar assim aberto, como tá aqui, a gente vai passar uma costurinha aqui do ladinho, um pesponto. E do outro ladinho aqui também um pesponto, pra dar acabamento. E daí, depois o cos pronto, ele vai ficar assim, com a abertura e aquela costura que a gente vai fazer agora, certo? Vai ficar assim, com o pesponto, tá? Do lado avesso fica assim. Se você quiser dar acabamento aqui em overlock, pode, tá? Mas não tem necessidade, porque ele já tá entretelado e vai ficar ali por dentro, certo? Depois, sobrou uma faixa de cos, certo? Então, sobrou uma faixa de cos, a gente vai só unir ela aqui com 1 centímetro de margem. E por inteiro, essa faixa aqui por inteiro, coloca aqui e fecha com 1 centímetro de margem. Aí, a gente vai ter o cos. Daí, a gente agora vai preparar ele, vincar ele no ferro pra conseguir aplicar ele, então, na peça e rebater. E aí, acabou! Aí, o que que a gente vai fazer agora? Dá pra usar esse gabarito aqui também. Precisa escolher um dos lados, tá? O outro não mexe nele. Você vai escolher um dos lados e você vai dobrar 1 centímetro de margem de costura. Então, dobra aqui com 1 centímetro de margem de costura e vai vincando com o ferro por toda a medida do cos. Por toda essa faixa aqui, você vai dobrar 1 centímetro e vai vincar, tá? Aqui onde a gente acabou de emendar, você vai abrir também a costura com o ferro. E vai fazendo isso. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Depois que a gente dobrou aqui 1 centímetro, estão vendo? O que que eu gosto de fazer? É o jeito que eu faço, na verdade. Eu dobro a faixa ao meio, sobrando aqui em cima 1 centímetro. Esse 1 centímetro aqui, ele tem que sobrar porque é a margem de 1 centímetro que a gente vai aplicar o cos lá na saia. E aí, eu já deixo vincado. Eu gosto do processo desse jeito. Se você... eu não quero passar, Aline, não quero, não quero, não precisa passar, mas eu gosto, eu acho que o processo fica mais fácil, você já tá trabalhando com o cos vincadinho, ó, tá vendo? Então, eu dobro ele ao meio, deixando sobrar esse 1 centímetro aqui, por conta da margem que a gente vai utilizar para aplicar o cos na peça. De novo, quando vocês forem dobrar aqui, não fica puxando, gente. Vocês podem ver que, ó, eu só vou acomodando mesmo o tecido aqui. Estão vendo como vai ficar?
ficou dobradinho aqui. Aqui temos 1 centímetro de margem de costura, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a faixa, vamos pegar a nossa saia e vamos para a máquina reta. Dá um oi, galera. Tudo bom? Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu peguei aqui o lado avesso da minha saia, em uma das laterais. Aí, você escolhe qual lateral que você quer. Tanto faz, na verdade, não tem muita regra. Na lateral, estou com o avesso pra cima, prestem atenção. E aí, você vai pegar o cos, nessa parte que a gente tem a abertura. E essa parte que não está dobrada, vocês estão vendo que ela não tá dobrada, que é a parte inteira, você vai colocar aqui reto como a tua lateral, tá? Então, direito, o avesso aqui da minha saia, com essa parte aqui que não está dobrada, eu vou colocar um com o outro. Combinado? A gente vai aplicar o nosso cos do avesso da peça para rebater ele no direito, vocês já vão entender. Olhem, vocês estão vendo? Daí, a gente vai aplicar ele aqui, a gente vai rebater ele lá pro direito. Mas lembrem-se, essa parte que não está dobrada é a parte que vai aplicada na peça. E a minha peça está do avesso, eu tô colocando o cos no avesso da saia, certo? Feito isso, você só encaixa o resto do cos na tua saia. Não tem muito segredo. Alfineta muito bem e vai encaixando ele, tá? Aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu já alfinetei todo o cos, ele tá bem encaixadinho na minha cintura. Eu vou colocar o imã-guia de 1 centímetro de margem e eu vou aplicar o cos por toda a cintura da saia, certo? Mas lembre-se, alfinete direitinho, não vem com o cos direto aqui. E na hora que você está aplicando o cos, também não fique puxando, tá? Porque a cintura tem uma angulação ali e o cos é reto e entretelado. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. Vai ajeitando e aplica toda essa faixa pela cintura. Ó, aqui a gente já tá chegando na lateral, na parte da abertura. E vai, sem segredos, vai aplicando realmente toda essa faixa. Feito isso, eu venho aqui pro ferro e tem essa margem aqui de costura, que foi a margem de costura que a gente acabou de deixar pra aplicar o cos na peça, certo? Eu gosto de pegar o ferro e abrir bem essa margem de costura e empurrar ele pra dentro do cos. Assim, ele fica bem vincado, bem passadinho e facilita muito o processo na hora da gente tombar o cos aqui, ó, pra rebater, tá? Então, abram bem, passem bem essa costura aqui. E aí, depois, o que a gente pode fazer? A gente já dobra ele na regrinha do meio tampandinho, meio não. Qual que é essa regrinha? Aí, o que a gente vai fazer aqui? A regra do meio tampandinho é, pra rebater o cos, a gente vai dobrar o cos bem em cima dessa costura aqui, ó. Você não pode cobrir o cos, aliás, a costura com o cos, e você também não pode deixar afastado. Você vai meio que deixar meio tampandinho, meio não, que a gente fala que é o nosso bordão, pra vocês sempre decorarem essa regrinha. E aí, a gente vai passar uma costura aqui em cima. Aí, a costura vai ficar bonito tanto do lado direito quanto do lado avesso, porque ela vai pegar bem aqui, ó. Ela não vai ficar larga e também não vai cair aqui em cima da peça, tá? Mas pra isso, a gente precisa sempre vincar bem aqui com o ferro, passar o ferro bem. E uma coisa que a gente já pode fazer também é deixar essa parte aqui preparada, lá na costura devia ter feito. A gente tem a faixa do cos. O que a gente vai fazer? A gente tem essa ponta aqui da faixa, certo? A gente vai virar ela aqui pro lado de dentro, lado direito, e vai dobrar bem nesse vinco aqui, ó. Estão vendo? Bem no meinho mesmo. Vai permanecer com 1 centímetro aqui de margem de costura e a gente vai fechar ela aqui, ó, com uma reta, certo? 1 centímetro de margem vai fechar ela aqui. Vou fazer esse processo e aí já mostro. E aí vai ficar assim, estão vendo? Eu vou cortar esse excesso aqui da ponta, a gente vira a faixa, eu pego essa pinça de máquina mesmo e arrumo aqui o cantinho, certo? Aí, a gente já tem, então, a ponta, o acabamento da ponta aqui da nossa faixa. Eu gosto de fazer assim, que daí fica tudo embutido, tá? E aí, o que eu queria falar pra vocês era que, aí a gente já vai dobrar aqui pra dentro, ó. Essa faixa, esse 1 centímetro aqui, a gente já vai empurrar ele aqui pra dentro. Vai deixar bem arrumadinho, ajeitado. E vai passar
Mas aí tem que ser bem bonitinho, pra ficar uma ponta bem bonita dessa faixa, hein? E aí, a gente já vai dobrar aqui 1 centímetro de margem pra dentro também. Tá atrapalhando, querido? Pois é. Ó, 1 centímetro de margem aqui pro lado de dentro da faixa. Certo? Porque daí como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, uma faixa bem certinha e a gente só fez... Então, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente tem a ponta do cos, que eu já fechei na costura, vai ficar desse jeitinho. A gente vai cortar o excesso e vamos virar pro lado de fora. Aí, eu vou pegar essa pinça de máquina aqui mesmo, ó, e vou ajeitar um pouquinho essa ponta. Aí, o que que vai acontecer? A gente precisa embutir essa margem de costura que tá pra fora. Então, eu pego, dobro ela aqui, ó. Dobro ela pra dentro. Bem bonitinha. Eu já ajeito ela bem aqui, com a mão mesmo. E já pego o ferro e já vinco. Então, eu tenho a minha ponta bem certinha. Aí, por toda essa faixa aqui, ó, que tem toda essa margem, eu vou pegar e eu vou dobrar 1 centímetro de margem de costura pro lado de dentro. Então, eu vou dobrar 1 centímetro. E aí, a gente finaliza aqui, ó. Estão vendo? Se encontrando já com a parte daqui da saia, que tem 1 centímetro de margem aqui. Aí, a gente já pode dobrar o nosso cos. E vai fazendo a regrinha aqui do meio tampandinho, meio não. E a gente já vinca ele. Olha, já deixa ele vincadinho, bem certinho, pra gente rebater. Aqui, depois que você passar, que você vincar ele, deixar ele bem certinho, alfinetem. Escutem a prof de vocês. Alfinetem, porque senão ele vai se mexer e aí, às vezes, ele pode ficar torto, enviesado mesmo, tá? Então, conforme você vai aqui, ó, passando ele, vincando bonitinho, já vai colocando uns alfinetinhos aqui, por toda essa faixa, pra ela não ficar escorregando pra lá e pra cá. Emenda com emenda sempre tem que bater aqui. Emenda com emenda aqui, elas sempre vão ter que se encontrar, certo? E aí, você vai encaixando aqui o cos por toda a peça, fazendo a regrinha do meio tampandinho, meio não aqui com a costura, que eu acabei de explicar pra vocês. E vai vincando. Vinquem, porque realmente vai fazer diferença no processo de costura, vai facilitar. E coloquem alfinetes, certo? Eu não tô colocando agora aqui porque eu tô gravando, mas eu já vou colocar. E a hora que eu for pra máquina vai ter alfinete. Olhem, vinquem bem. E aí, depois, é só ser feliz rebatendo lá na máquina. A abertura aqui tem que ficar bem na lateral. E é isso. Vou pôr os alfinetes aqui e a gente já vai lá na máquina. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a rebater o cos. Eu peguei pela lateral, vou começar aqui pela lateral, certo? Então, eu vou começar a rebater a parte de baixo do meu cos. Vai ficar uma emendinha na lateral da nossa saia. E vou começar a costurar. A regrinha do meio tampandinho, meio não, então eu posiciono o meu cos meio que tampando essa costura, meio que não, certo? Vou organizando ele aqui e vou costurando. É igual fazer punho de camisa, enfim. Olhem, vai ficar assim. E do lado avesso fica desse jeitinho aqui. E faz isso tudo, esse processo, por toda a circunferência da cintura, por toda a faixa. A gente tá, ó, coloquei uns alfinetes pra vocês verem aqui. A gente tá chegando aqui próximo da lateral, que foi aonde a gente deixou a abertura da nossa faixa. Faixa rebatida, galera. Olhem como que fica aqui na parte que ela começa a unir com a saia. Que eu mostrei pra vocês que começa a regrinha do meio tampandinho, meio não. Tem os fiozinhos aqui que daí a gente corta.
Olhem como fica. É isso daqui, gente. O rebatido do meio tampandinho, meio não, ele proporciona esse resultado aqui, ó, no avesso. Vocês estão vendo? A costura fica bem certinho na bordinha. Olha que coisa mais perfeita da vida. Ponta de cós. Como que tem que ser a ponta de cós? Deixa eu pegar aqui Peraí, deixa eu achar aqui. Ponta de cós tem que ser assim. Então, a gente fez ponta dos dois lados, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da faixa. E aí, vocês vêm vindo aqui, ó, as emendinhas ficam certinhas. E, gente, me ouçam, alfinetem, porque o cós, ele é muito maleável, o tecido é muito escorregadio. Alfinetes, certo? Eu não tô colocando agora aqui porque eu tô gravando, mas eu já vou colocar. E a hora que eu for pra máquina, vai ter alfinete. Olhem, vinquem bem. E aí, depois, é só ser feliz rebatendo lá na máquina. A abertura aqui tem que ficar bem na lateral. E é isso. Vou pôr os alfinetes aqui e a gente já vai lá na máquina. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a rebater o cós. Eu peguei pela lateral. Vou começar aqui pela lateral, certo? Então, eu vou começar a rebater a parte de baixo do meu cós. Vai ficar uma emendinha na lateral da nossa saia. E vou começar a costurar. A regrinha do meio tampandinho, meio não. Então, eu posiciono o meu cós meio que tampando essa costura, meio que não, certo? Vou organizando ele aqui e vou costurando. É igual fazer punho de camisa, enfim. Olhem, vai ficar assim. E do lado avesso fica desse jeitinho aqui. E faz isso tudo, esse processo, por toda a circunferência da cintura, por toda a faixa. A gente tá, ó, coloquei uns alfinetes pra vocês verem aqui. A gente tá chegando aqui próximo da lateral, que foi aonde a gente deixou a abertura da nossa faixa. Faixa rebatida, galera. Olhem como que fica aqui na parte que ela começa a unir com a saia. Que eu mostrei pra vocês que começa a regrinha do meio tampandinho, meio não. Tem os fiozinhos aqui que daí a gente corta. Olhem como fica. É isso daqui, gente. O rebatido do meio tampandinho, meio não, ele proporciona esse resultado aqui, ó, no avesso. Vocês estão vendo? A costura fica bem certinho na bordinha. Olha que coisa mais perfeita da vida. Ponta de cós. Como que tem que ser a ponta de cós? Deixa eu pegar aqui Peraí, deixa eu achar aqui. Ponta de cós tem que ser assim. Então, a gente fez ponta dos dois lados, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da faixa. E aí, vocês vêm vindo aqui, ó, as emendinhas ficam certinhas. E, gente, me ouçam, alfinetem, porque o cós, ele é muito maleável, o tecido é muito escorregadio. E na hora de rebater isso daqui, é assim, ó, pra ficar enviesado, tá? Então, alfinetem muito bem e não puxem na hora de pespontar. Por favor, de verdade. O trabalho de alfinetar muito bem não tá nem perto de vocês terem que desmanchar esse cós se ele ficar enviesado, certo? Ele tem que ficar assim, ó, perfeitinho. Combinado? Bom, abemos uma saia pareô. Uhul, galera! Eu vou só pôr a etiquetinha da Iná aqui pra, né, dar um charme. E essa saia agora é da Jordana. Olha só como são as coisas. Abemos uma saia pareô. Eu quero muita saia pareô nesse feriadão, nesse mês de outubro. Todo mundo usando. E só pra encerrar, gente, olhem como que ficou com a nossa etiqueta. Que perfeição. Gente, isso daqui, se você não usa ou se você não tem, enfim, não é do teu estilo, faz pra vender. Você não deve cobrar essa belezura aqui por menos de R$200. Você não pode vender isso daqui. Ela é perfeita, gente. Quem que não quer uma saia pareô pra usar no verão? E a gente trouxe propostas pra vocês usarem no dia a dia de vocês. Façam uma renda extra com ela. Várias meninas falaram que fazem já saia pareô.
pra vender e é uma ótima fonte de renda porque ela é fácil de fazer, muito rápido. Vocês viram na modelagem, ela é muito rápida. Na costura, em poucos passos, você monta ela. E eu duvido que se você colocar numa arara assim feitinha, bonitinha, com etiqueta, duvido que você não vai vender por pelo menos R$250 isso daqui. Façam, é a regra, façam. E essa estampa aqui e essa daqui, que eu fiz a minha, as duas estampas são da Empório dos Tecidos. Uma viscose de excelente qualidade, gente, tô impressionada. Super delicada, gostosa, toque bom, perfeita. Então, fica a dica pra vocês também. Essa daqui eu sei que não tem mais, mas pode ser que essa tenha. Essa é da Giordana. Muito que bem, ela vai provar agora pra ver. Primeiro tupinho que tem no clube, obviamente. Que eu quero saber que vocês encheram tanto saco pra fazer esse tupinho aqui, eu não vi ele ainda. Eu também não. E a saia tá amassada, né? Jordana vem segunda-feira com o lookinho dela de saia pareô. Vai arrasar no feriadones. Mas olhem pra vocês verem como que ela ficou linda. Perfeita. É a cara da Jordana, gente. Não tem uma peça mais a cara da Jordana do que essa saia pareô e nessa estampa, propriamente dito. Muito que bem. Abemos saia pareô. Só falta a tua, né, querida? Só minha, semana que vem.